E aí, pessoal, o Sam Camel aqui. E hoje eu quero comentar com vocês essa notícia aí da semana, que é o FBI recomendando que a gente reinicie os nossos roteadores, né, por conta de um vírus chamado VPN Filter, um malware chamado VPN Filter que está infectando aí e já infectou mais de 500 mil roteadores. E eu vou explicar para você aqui resumidamente como que ocorre esse malware, né, a infecção, os estágios dele e o que você precisa saber se você realmente precisa reiniciar ou não o seu MikroTik. Né? Como eu sou trainer em MikroTik, eu acompanho a MikroTik diariamente, eu vou falar mais especificamente nos roteadores dela. Então primeiro eu vou botar uma lista aí dos roteadores que realmente foram infectados, que foram confirmados, né, que foram infectados. Então nessa lista tem Linksys, a MikroTik, que é o que eu trabalho diariamente, Netgear, Kinep, TP-Link, e aí diversas versões, né, diversos modelos, na verdade, desses roteadores. E o que você precisa tomar cuidado? Esse vírus é um vírus realmente bastante potente, né? Não é à toa que o FBI entrou na jogada. Por quê? Eu vou botar uma outra tela agora para você ver como que funcionam os estágios desse vírus. E aí, o que acontece? No estágio 1, o vírus entra dentro do seu roteador e se instala. Né? Esse malware vai se instalar, vai infectar o seu roteador e se instalar lá dentro. Agora, como que ele entra? Ainda não se sabe. Né? Ele entra por alguma vulnerabilidade que cada roteador tem. Né? Cada roteador, né, tem uma vulnerabilidade em alguma versão antiga, por exemplo, que foi corrigida. E acontece, né? Cada um tem a sua vulnerabilidade aí, nenhum roteador é 100% seguro. Mas o que acontece? Ele entra, né, no seu roteador e forma o estágio 1. Ele está lá dentro. Uma vez estando lá dentro, o que acontece? Ele vai tentar baixar uma foto do site PhotoBucket. Na foto, lá nos metadados dessa foto, ele consegue achar um IP. Esse IP ele vai tentar alcançar esse IP para baixar uns dados e passar para o estágio 2. Né? Se por acaso, antes disso, ele não conseguir baixar essa foto no PhotoBucket, ele vai tentar baixar essa foto no servidor e no site toknowall.com. Né? E se por acaso ele for nesse site e não conseguir baixar a foto, não achar nenhuma foto, ele vai ficar ali parado, realmente só esperando alguma informação. Nesse momento, ele fica como um ouvinte, por exemplo, ele fica no seu roteador, analisando os pacotes que estiverem chegando, e se por acaso um pacote chegar com um padrão, que ele já está esperando um padrão pré-configurado, que o atacante pode enviar para ele, nesse pacote vai ter o IP, onde ele deve alcançar esse IP e baixar os dados que ele precisa para passar para o estágio 2. Se ele conseguir, né, através desses três passos aí, encontrar o IP e baixar os dados, ele passa para o estágio 2. E esse estágio 2 é um estágio bastante perigoso porque ele detém o controle total do seu roteador. Né? Talvez não total, mas o controle importante para poder inutilizar o seu roteador. Né? Ele pode fazer várias coisas lá dentro, mas uma das mais importantes é inutilizar o seu roteador. Ele tem acesso à sua memória, a memória flash, né, o disco do seu roteador, ele pode executar um comando, né, simplesmente para apagar o seu sistema. E aí, no cenário no caso de um usuário comum, realmente não vai conseguir nem recuperar esse roteador. Né? No caso de um administrador de rede, você tem que ir lá fisicamente usar algum programa para tentar recuperar esse roteador. Mas, em tese, se vários roteadores estiverem conectados e o atacante conseguir emitir esse comando para inutilizar vários roteadores, várias pessoas, milhões de pessoas vão ficar sem internet de uma hora para outra. Né? E também existe o estágio 3, que é baixado mais plugins, né? O principal caso nesse estágio 3 é que ele pode coletar tráfego. Né? Ele tem um plugin lá de sniffer, então ele vai snifar a sua rede e vai coletar tráfego, por exemplo, de usuário e senha, né? Que é o mais comum. Né? Hoje, o usuário e senha é essencial, a gente não pode ter esse usuário e senha na rede aí exposto. E esse plugin, quando ele passa para o estágio 3, ele vai fazer justamente isso. E foi nesse momento que a FBI entrou na jogada. Né? Isso foi divulgado, essa informação desse vírus foi divulgada no dia 23 de maio, né, pelo Talos, grupo de inteligência da Cisco. Foi divulgado, mas eles já estavam trabalhando nesse vírus já há muito tempo, só que ele foi divulgado só dia 23 porque eles viram um pico de infecção na Ucrânia. Então eles estavam lá investigando, entendendo melhor como funciona, e até agora eles não entendem exatamente como funciona, né, mas eles divulgaram rapidamente o que eles precisavam, porque eles precisavam alertar, né, que a Ucrânia, principalmente, estava tendo muita infecção partindo de lá. Né? Vários roteadores daquele país estavam sendo infectados, mas ao longo, todo o scan indica que mais de 500 mil roteadores foram infectados em mais de 50 países. Então, realmente, o FBI teve que entrar na jogada. E o que o FBI fez? Mostrando aquela imagem de novo agora.
Ele conseguiu, né, ele apagou as fotos lá no Photobucket, tá? Então, no estágio 1, você já não vai conseguir mais acessar essa foto, ele vai tentar o backup dele, que é acessar o site toknowall.com. Na hora que ele for tentar acessar esse site, o FBI já tem propriedade sobre esse site, né? Esse site agora está em posse do FBI. Então, se você tentar acessar esse site, você vai bater lá no servidor do FBI e pelo menos o FBI vai ter esse log lá no servidor dele. E, obviamente, também esse estágio não vai achar foto e ele vai ficar no estágio 3, na fase 3 ali do estágio 1, que é realmente ficar parado esperando algum comando, né? E por isso que o FBI pede que você reinicie o seu roteador. Porque se por acaso você já está no estágio 2 ou já está no estágio 3, quando você reinicia o seu roteador, ele volta para o estágio 1. O estágio 1 é o único que é persistente, que fica na sua memória flash. Quando o seu roteador inicia, ele baixa o estágio 2 e o estágio 3 que fica na sua memória RAM. A maioria dos roteadores não tem tanto espaço assim na memória flash. Então, os atacantes aí se reservam e deixam um pouco espaço na memória flash e tentam usar aí o máximo da memória RAM. Então, quando você reinicia, ele volta para o estágio 1. Agora, o que é preocupante é que no estágio 1, mesmo ele não conseguindo alcançar o estágio 2, ele vai ficar ali esperando um comando do atacante, né? Ele fica esperando um pacote específico chegar com o IP para ele poder baixar, passar para o estágio 2, passar para o estágio 3, o atacante pode enviar um comando e inutilizar o seu roteador. E aí o que acontece? Pelo menos a FBI já tendo esse comportamento que ela fez, né, fazendo essa ação, você já fica mais livre, mais protegido. E aí você tem que buscar orientação do fabricante do roteador, né, o que ele pede para você fazer. Provavelmente alguma atualização ou algum firewall que você tenha que fazer. Eu vou falar mais especificamente da MikroTik, tá? Que é o que eu sou treino MikroTik, acompanho diariamente as notícias. E essa informação saiu dia 23. Dia 24, a MikroTik já se posicionou a respeito desse VPN filter e disse o que era preciso para você se proteger. E dia 25 foi o dia que a FBI fez o anúncio que ela pediu para todo mundo reiniciar o roteador. Então, eu até cheguei a fazer uma publicação dia 24 no Facebook falando sobre esse pronunciamento, mas como dia 25 foi que a FBI se pronunciou, acabou tendo uma outra dimensão essa informação. E o que a MikroTik disse, né? Falando mais especificamente para ela. A MikroTik falou o seguinte: se você estava com a versão 6.37.4 ou para baixo, você estava vulnerável. Tá? Essa vulnerabilidade foi corrigida em março do ano passado, quando eles atualizaram o roteador para a versão 6.37.5. Então, se você estava usando a versão 6.37.5 para frente, você não precisaria reiniciar o seu roteador. Né? Você reinicia se você quiser, mas de acordo com a MikroTik você não precisa, né? Você já está seguro. E outra, se você por acaso estava na versão 6.37.4 para baixo, porém você estava com firewall na porta 80, né, e deixando acessar só realmente quem é autorizado, você também não teria nenhum problema, porque essa vulnerabilidade, esse vírus, entra, pelo menos nos roteadores da MikroTik, pela porta 80. Dizendo a MikroTik no pronunciamento oficial que eles receberam uma cópia, eles receberam toda a informação que a Cisco estava buscando, todos os estudos, e realmente verificaram que essa era uma vulnerabilidade que eles tinham na versão 6.37.4, por isso que foi infectado. Agora, se você está com a versão atualizada, não tem problema nenhum. Inclusive, é interessante que você esteja na última versão, a 6.40.8. Né? Na 7 já foi achada uma vulnerabilidade e foi corrigida na 6.40.8. Então, é sempre bom a gente estar aí atualizado e verificando. Só que a gente sabe que, normalmente, principalmente se for cenário de provedor de internet, né? Se for cenário residencial, a gente pega o nosso roteador, reinicia, é coisa rápida. Agora, cenário de provedor, onde você tem o seu roteador rodando, normalmente você não tem nenhum backup, alguma coisa para botar, e um reinício vai parar aí 1.000, 2.000, 10.000 clientes, é complicado de você executar esse reinício. Então, você tem que estar pelo menos, né, atualizado. Essa versão já saiu há um ano atrás, então pelo menos em um ano você tem que ter atualizado o seu roteador. E mesmo que você prefira estar com a versão antiga e não atualizar, você tem que ter pelo menos um firewall, protegendo aí no mínimo as portas de gerência do seu roteador, como a porta 80, por exemplo, que daí você também, se você tivesse com firewall, você já estaria imune a qualquer vulnerabilidade que já foi lançada, por exemplo, na MikroTik. Né? E esse é o posicionamento oficial, esse é o pronunciamento oficial da MikroTik. Em relação aos outros roteadores, provavelmente você vai ter que atualizar eles também, né? É indicado que você não só reinicie, troque a senha, como atualize o seu roteador, e isso é para todos. Né? Da MikroTik, se você tiver atualizado, você já não corre mais isso, mas sempre é uma boa prática você reiniciar, atualizar e trocar a sua senha. Você pode fazer isso se você quiser. E outro caso é o seguinte, se você quiser saber mais, né, sobre
essas informações sobre como que foi descoberto esse vírus, sobre todo o cronograma, toda a parte cronológica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se for aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição, no Facebook eu vou deixar nos comentários, para você poder se inteirar mais. Né? Então vai estar lá vou botar o link aqui dessas origens de informações, né? Do site, do blog do Talos, onde ele descreve exatamente o que esse vírus faz, o que esse malware faz, como que ele funciona, e também para o comunicado oficial do FBI, para você poder ler e se inteirar mais sobre o que está acontecendo. Então essa era a informação que eu queria passar aqui para vocês, queria comunicar, porque realmente eu recebi muitas mensagens referente ao FBI, né? Sam, será que eu tenho que reiniciar meu roteador MikroTik? Será que eu não tenho? O que está acontecendo? Será que eu estou infectado? Né? Não tem como você saber se você está infectado ou não. Né? Não existe uma maneira de descobrir, você simplesmente tem que atualizar o seu roteador. E é isso. Eu vou deixar aqui na descrição também, mas vou botar aqui no vídeo para você me seguir. Se você ainda não me segue, não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal do YouTube, curte minha página lá do Facebook e me segue no Instagram para você também saber de todas as novidades. Agora eu tô voltando com tudo aqui com o canal, a gente vai ter conteúdo aqui frequente. Né? E muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.